Olá, terceiro ano. A atividade de história de hoje é no livro Buriti Mais, páginas 42 a 47. No capítulo Unidade 2, que fala sobre a formação das cidades brasileiras. Na página 42 e 43, fala sobre os primeiros grupos brasileiros. Os indígenas, que já moravam aqui do Brasil, os portugueses que vieram de Portugal e os africanos que foram trazidos pelos portugueses para trabalhar como escravos na cana-de-açúcar inicialmente. Então, nós temos os primeiros grupos brasileiros que formaram a população brasileira. Os indígenas, que já estavam no Brasil, os portugueses que vieram de Portugal e os africanos que foram trazidos para trabalhar como escravos. Na página 44, vem falando sobre as vilas e a interação que existiu entre os colonizadores indígenas. Todos eles acabou que moravam próximos e isso foi influenciando a vida deles, a interação, os gostos, os costumes. Observe como eram feitas as casas dos colonos. Nessa imagem vocês podem ver que aqui tem algumas pessoas fazendo algumas atividades e as casas dos colonos elas eram feitas com palha, madeira e argila, ou seja, casa de taipa. Casa de taipa que é construído com argila, madeira e palha. Assim eram as casas dos colonos. Então, aconteceu uma união entre os costumes dos africanos, dos europeus e dos indígenas. E acabou que muita coisa se misturou nos costumes. Por quê? Porque os portugueses, eles precisavam se adaptar ao clima e aproveitar a nossa natureza. Então, aqui você pode observar que nessa imagem tem o Rio de Janeiro aqui no Brasil e Lisboa em Portugal. Perceba como são parecidas, porque até nisso eles faziam algumas as construções parecidas para o Brasil ficar parecido com Portugal, me desculpe. Então, os portugueses, eles aprenderam vários costumes indígenas para poder se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Como, por exemplo, eles começaram a cultivar e a consumir os alimentos que os índios já utilizavam e passaram também a utilizar a rede, que a gente gosta de dormir. Então, a rede era um costume dos índios e os portugueses passaram a utilizar. Na página 46, nós temos a seguinte questão. Nós mostramos aqui, o livro mostra na página 46, a origem de algumas palavras muito usadas na língua portuguesa e que têm origem indígena. Então, veja que aqui tem um tronco linguístico, do tupi e o tronco linguístico do macro-G. E aqui nós temos as famílias, família linguística que vem do tupi, que são essas três que estão em verde, e a família linguística que vem do macro-G, que estão também em verde. E delas vieram outras palavras. Dela também vieram outras palavras que formaram a língua. Então, nós temos o tronco linguístico, a família linguística e a língua, tudo isso derivado da língua indígena. Então, na página 47, tem a questão A e B, que pergunta na questão A quais são os dois troncos linguísticos indígenas representados no organograma. Organograma, gente, é isso aqui. Então, os dois troncos linguísticos são tupi e o macro-G. Na questão B, pergunta quantas famílias e quantas línguas indígenas estão representadas no organograma. Então, família linguística são essas que estão em verde. Você vai contar quantas famílias linguísticas tem ao todo.
E depois você vai contar quantas línguas, que são essas que estão em lilás, ao todo surgiram, tá bom? E vai responder aqui nessa página 47, na primeira questão A e B. E na questão 2, você vai utilizar esse glossário aqui para escrever o significado do nome de algumas cidades. Então, nós temos aqui, ó, Ita significa pedra, Una, preta, Tuba, muita, Indaia, palmeira, Iuba, fruta. E aí, como, por exemplo, se a gente juntar as palavras Ubatuba, se a gente observar a cidade Ubatuba, Uba significa fruta e tuba significa muita. Então, Ubatuba, muita fruta. Assim também é a cidade de Itaúna e de Indaiatuba. Vocês vão observar uma partezinha da palavra e vai escrever o significado do nome da cidade. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.